da harpa cristã, vamos louvar o Senhor. Mais uma semana que se inicia, né, irmãos? E nós estamos aqui para aprender mais de Deus, né, irmã Michele? Aprender mais de Deus, conhecer mais o Senhor, sairmos melhor do que temos entrado a cada dia, sendo aperfeiçoados pela potente mão. Que o Senhor continue fortalecendo o irmão Humberto, né? Que perdeu a sua mãezinha nesse final de semana. Só quem perdeu a mãezinha sabe como é isso. Mas que o Espírito de Deus possa continuar fortalecendo o meu irmão. Em nome de Jesus. 400 da harpa cristã. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, num Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação. Aleluia. Em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém? Que Deus abençoe a sua igreja, a palavra já está com o nosso pastor. Salve a igreja com o Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia, em nome de Jesus Cristo. Livro de Efésios. Isso mesmo? Efésios não, Marcos, né, irmãos? Jesus. Capítulo 16. Versículo 16 em diante. Amém? Quem crê e for batizado será salvo, e quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal. Se puser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Soberano e eterno Deus, santo e poderoso, Pai santo, generoso, misericordioso, nessa manhã, Pai, aleluia, que Tu possa nos orientar, dirigindo-nos, Senhor Jesus, aleluia, na ministração da Tua palavra, Pai, que é graciosa, que é poderosa. Nos dá, Pai, aleluia, um coração, meu Deus, contrito, e que nós possamos, aleluia, Pai, nesse campo aqueivado que é o nosso coração, possa receber a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, para que venha acompanhado de edificação, frutificação, em nome do Senhor Jesus. Assim eu te agradeço, aleluia. Fortalece cada um dos Teus santos, Pai, fortalece, Pai, em especial a vida do irmão Humberto, Pai, nesses dias, em nome de Jesus. Assim nós rogamos e agradecemos, para a Tua glória e para o Teu louvor, e a igreja diga amém. Amém, amém, irmãos, podem sentar. Em nome de Jesus.
Nós falamos acerca da missão da igreja, do papel da igreja nesses dias, irmãos. E aqui em Marcos a gente tem aí o resumo, né, daquilo que Deus ele deseja para o seu povo, para a sua igreja. Primeira coisa, a mudança de vida. Ouvir o Evangelho, porque o Evangelho ele tem esse poder. O Evangelho, o Senhor apresenta o Evangelho para as pessoas se arrependerem. Jesus enviou o João Batista. João Batista é aquele que veio, né, antes do Senhor. Era um primo de Jesus Cristo, né? Mas no seu parentesco terreno ele veio com a missão, né? Ele veio com um propósito de preparar o caminho do Senhor, louvado seja Jesus. E a Bíblia diz aí em Mateus capítulo 3, João Batista ele começou a pregar no deserto da Judéia, e os escribas, os fariseus, né, as pessoas iam até ele buscando o batismo do arrependimento. E João Batista dizia lá: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Era aquele pregador incisivo, firme, que não concordava, né, com o pecado, e ele ministrava ali no deserto. Ele dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Num dado momento, né, ele batiza Jesus, e Jesus então ele inicia o seu ministério também. Mateus 4,17, Jesus ele cumpre a profecia que está em Isaías capítulo 9, que diz que a terra de Zebulon, terra de Naftali, uma terra enebrecida, né, uma terra que estava em treva, lá nessa terra raiou uma grande luz. E aí a Bíblia diz ali no 4,17 de Mateus que desde então o Senhor começou a pregar o quê? Olha, tu vai ganhar uma casa boa, irmão, tu vai ter já um emprego legal. Não, ele começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí quando o homem ele é impactado por esse evangelho, o evangelho que no domingo passado nós já comentamos um pouco, que é loucura para os que perecem, como está escrito lá em 1 Coríntios 1:8, mas é poder de Deus para nós. Quando isso ocorre, louvado seja Deus, que nós somos impactados por esse evangelho, nós não podemos ser o mesmo mais. Nós não somos mais o mesmo. É como se nós tivéssemos, louvado seja Jesus, ali, como não? É como a Bíblia diz que nós morremos com o mundo e nascemos para Cristo. Uma nova visão, um novo comportamento, uma nova atitude, né? Um novo pensamento, ele vai ocorrer na nossa vida, dentro de um propósito eternal, louvado seja Jesus, porque nós passamos aí a ser a igreja do Senhor, louvado seja Jesus. E no versículo, né, diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo. Nós já falamos um pouco dessa questão de ser salvo, né, no domingo passado, mas agora vamos falar acerca do ser condenado, né? Porque são duas opções que o Senhor é tão misericordioso, tão bom, que ele coloca duas escolhas para essa humanidade decaída. Quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Mas aí aquele grupo de pessoas que não creem, o que vai acontecer com esse grupo de pessoas, pastor? Nada. O que vocês acham? O que vai acontecer com esse grupo de pessoas que rejeitam a salvação, que rejeitam o amor de Deus? O versículo áureo da Bíblia, João 3,16, o que diz aí? Qual é o versículo áureo da Bíblia? João 3,16, o que diz? Porque Deus o que? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? Vida eterna. Então quem crê e for batizado será, mas quem não crê será condenado. Então vai haver um perecimento, uma destruição. E o João Batista ele falava dessa necessidade, né? João Batista ele falava dessa necessidade. Então quando ele dizia às pessoas, né, quem vos ensinou a fugir do quê? Da ira futura. A Bíblia fala sobre isso, que vai haver uma ira futura, um julgamento final.
E que Hebreus capítulo 9, se eu não me engano 27, diz ali, louvado seja Jesus, que após a morte física do homem, segue-se o juízo. Então está escrito. Então Deus, ele nos ama de uma forma tão gloriosa que ele envia o seu Filho para nos resgatar, buscar os perdidos, nos dar uma nova direção. Então não é à toa, louvado seja Jesus. Aí mais alguém disse para mim, mas Deus ele não condena, não é Deus que condena, é a tua atitude, é a minha atitude, é a atitude humana de rejeitar esse amor incondicional de Deus, de não acreditar no amor incondicional de Deus, de rejeitar o amor incondicional de Deus. Louvado seja Jesus. Se você abrir aí Romanos capítulo 5, o apóstolo ele vai falar sobre essa questão, louvado seja Jesus. Glória a Deus, da graça, do amor de Deus sobre a vida do homem caído. Ele diz assim, versículo 6: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então a motivação de Jesus, ele vinha a essa terra, foi morrer por ímpio, por pessoas perdidas, caídas, separadas de Deus, alienadas, totalmente vencidas pelo pecado. Então ele vem então com esse propósito. E aí a Bíblia diz aqui, olha, dificilmente, versículo 7, Romanos 5, dificilmente alguém morreria por um justo. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Então é esse o propósito da vida do Senhor Jesus, resgatar as almas dos homens perdidos, resgatar os homens, aleluia, de uma perdição, de um julgamento eterno. E ele continua, olha, interessante o versículo 9 e 10, logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele o quê? Salvos da ira. Então tanto João Batista como o próprio Jesus, e todos os escritores bíblicos do Novo Testamento, eles sabiam dessa visão, eles tinham essa compreensão da necessidade do homem se arrepender dos seus pecados, para que, louvado seja Jesus, não fosse condenado, para que esse homem não viesse, louvado seja Jesus, sofrer o dano do que? Da segunda morte. Louvado seja o nome de Jesus, porque não é desejo de Deus, irmãos. O desejo de Deus é que todos os homens se arrependam. 2 Pedro capítulo 3, em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Homens ímpios que rejeitaram a salvação, que fizeram como no dia de Noé, que Noé pregava dizendo da necessidade de arrependimento, e eles não deram ouvidos, não fizeram, louvado seja Jesus, a parte que lhe cabia, que era se arrepender. E aí ele continua falando aqui: todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns o julgam demorada, pelo contrário, ele é o que? Longânimo, paciente para convosco, não querendo que nenhum que pereça, senão que todos cheguem ao que? Ao arrependimento. E como Paulo escreve lá em Tessalonicenses, ele diz ainda aí, para completar aqui: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Então
O Senhor vai vir naquele momento que as pessoas estarão despercebidas. E o que é necessário então para nós homens, né? O que nós precisamos? Precisamos andar na luz, precisamos, aleluia, realmente ter uma vida de arrependimento, de louvado seja Jesus, de fruto digno de arrependimento, como falou o João, o Batista, louvado seja o nome de Jesus. Porque esse juízo, ele não é um juízo, louvado seja Jesus, aleluia, que alguns, né, vão estar livres pelos seus próprios méritos, que algumas pessoas, louvado seja Jesus, aleluia, com a sua estrutura, com a sua capacidade intelectual, né, com a sua habilidade, com a sua inteligência, vão estar, louvado seja Jesus, como nós podemos dizer, é isento, né? Todos os homens que não foram remidos e lavados com o sangue de Cristo, se estarão sobre a tutela desse julgamento, estarão como réu nesse dia, louvado seja Jesus. E isso não é vontade excelente de Deus, irmão. A vontade excelente de Deus é que todos o quê? Se arrependam. Jesus, ele veio resgatar os perdidos. Mas como é que o homem se vê? O homem se vê como se ele não tivesse perdido, como se ele não tivesse necessidade de salvação, por causa do pecado que entranha a sua alma. Louvado seja Jesus. E aí, né, aleluia, vai haver um julgamento. O próprio Jesus, ele relatando aqui em Mateus, se você abrir aí Mateus capítulo 25, eu creio que a partir do versículo 34, nós temos aí uma visualização daquilo que o Senhor nos falou. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 25, perdão. Aleluia. Eu vou ler o contexto. Quando vir o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com eles, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Algo que foi preparado, louvado seja Jesus, que Deus preparou para todos aqueles que crerem, que acreditarem na obra expiatória de Jesus e se olharem como pessoas necessitadas, se olharem como pessoas que necessitam de uma comunhão com Deus, de uma ligação com o Senhor, do qual Jesus, ele veio providenciar essa ligação. Homem nenhum pode se ligar com Deus sem a ponte chamada Jesus Cristo. Homem nenhum, Jesus foi claro, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedro, você aprendeu isso e visualizou isso. A quem iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? Lá em Atos 4:2 diz: olha, sabe, porém, que debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens pelo qual o quê? Devemos ser salvos. Então nós, como igreja, nós precisamos estar alinhados o que a palavra nos afirma. E aí no 35, porque louvado seja Jesus, ele vai ler aí, né, sobre as atitudes do salvo, louvado seja Jesus, glória a Deus. Versículo 41, ele diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa é a situação, né, da palavra condenado aqui de Marcos 16. Essa é a situação de uma humanidade que está indo de mal a pior, que rejeita a salvação. E Deus, ele tem uma orientação no final de Apocalipse. Vamos ver lá o que ele diz. Não é tempo de
Ele deixa o homem fazer as suas escolhas. O homem faz as suas escolhas. Capítulo 22. Disse-lhe, versículo 10, disse-lhe ainda, não celes a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo o quê? Injustiça. Continue imundo ainda sendo o quê? Imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo o quê? As suas obras. Então o Senhor é bem incisivo, e aqui no final ele ainda manda, ele é tão misericordioso, Deus é tão amoroso, que ele diz, aí no capítulo 16 e 17, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, o Espírito e a noiva, o Espírito Santo aqui, e a noiva, a igreja, dizem, vem. Você já falou para alguém, olha, vamos à casa do Senhor, se arrependa dos seus pecados, reconheça Jesus como seu Senhor, Deus ama você. Então aí, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Louvado seja Jesus, amém? Então Deus, ele tem, aleluia, louvado seja Jesus, o que é necessário para a vida. A vida estava nele, a vida é a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então esse sentido, louvado seja Jesus, de um homem caído, de um homem perdido. E aí nós vamos entrar agora em um detalhe, louvado seja Jesus, versículo 17, louvado seja Jesus, que aos que crerem, louvado seja Jesus, você não vai passar despercebido. Você não vai passar despercebido. Quem crê em Jesus não passa despercebido. Não passa, não tem como. Porque os sinais acompanham os que crerem. Há sinais disponíveis para quem crê. O povo de Deus. Louvado seja Jesus. Há sinais. E há sinais de poder, irmãos. Aleluia. Eu quero abrir com você aí em Mateus capítulo 10, louvado seja Jesus. Quando eu leio isso, às vezes eu choro, quando eu leio Mateus capítulo 10, louvado seja Jesus. Aleluia. Aí eu pergunto, o Senhor mudou? Ou nós somos aquelas pessoas que acreditam que o Senhor, ele só é o de ontem, ele não é o de hoje? Será que eu acredito que o Senhor só é o de ontem, não é o de hoje? Mateus 10, versículo 1. E tendo chamado os seus discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Não é interessante isso? Você quer ser um médico de Jesus? Quantos querem ser um médico de Jesus aqui? É só acreditar, né? Mas sim ou não? Só crer. Os sinais acompanharão os que crerem. Você quer ser uma pessoa que liberta as almas, aleluia, impertinentes das garras do inferno? É só crer, irmão. Os sinais acompanham os que crerem. Entenda, irmão. Jesus não escreveu aqui, os discípulos não escreveram aqui, o Espírito de Deus não permitiu que isso fosse escrito para conto de fada, uma fábula, uma narrativa histórica
que não tem efeito, que não tem vida. A palavra de Deus, ela tem vida quando eu creio no Evangelho, porque o Evangelho é o quê? Poder de Deus, a Bíblia diz. É loucura para os que perecem, mas para nós é salvos, é poder de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Você acredita nisso? Você precisa, porque se você não crer, você vai ser o quê? Condenado. Mas eu creio, pastor. Eu decidi acreditar, e por acreditar, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, eu tenho autoridade sobre essas entidades. E aos 12 enviou Jesus, dando de seguintes instruções: não tornei rumo aos gentios, né? Eles não foram sem orientação, no versículo 5 em diante. Eles não foram sem orientação, eles foram orientados. E aí é o grande problema hoje da igreja atual. Muitos crentes não querem estar sob a orientação do Senhor, sob a orientação de autoridade. E aí ficou a igreja, né, às vezes inchada, mas sem poder. Como alguém falando para o Papa, né, um desses grandes pensadores, filósofos aí da vida, foi chamado até o Vaticano, e o Papa dizia para ele: olha nossas riquezas, olha o que nós temos, olha a nossa pompa. Santo Padre, nós podemos dizer, aleluia, que temos ouro e prata, mas nós não podemos dizer mais levante e anda. Levante e anda. Foi para isso que você foi chamado. Mas como é que um caído vai ajudar um outro caído? Será que um caído pode levantar um outro caído? Não. A igreja tem que incorporar aquilo que Deus disponibilizou para nós. A igreja tem que incorporar, chamar essa responsabilidade para si. Os mesmos sinais que estavam em Cristo, os seus discípulos, eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, então, né? Vamos pegar lá Hebreus 13:8, e só tirar